Amigos da Integração FM, enquanto o mundo se esforça para superar as adversidades provocadas pela pandemia que nos assola, alguns movimentos radicais provocam um dispêndio de energia absurda. Nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente, a politização ou a politicagem ao redor de tudo o que se faz nesses tempos bicudos beira o absurdo. O malabarismo feito nos ministérios do governo federal aqui no Brasil deixam transparecer um gosto pela centralização do poder e o desprezo pela democracia. Todos aqueles que têm a possibilidade de tomar decisões ou mobilizar as forças da sociedade deveriam ocupar-se de aglutinar, juntar todos ao redor de uma agenda que permita superar as dificuldades que a pandemia nos oferece. Na contramão disso, Trump nos Estados Unidos e os Bolsonaros no Brasil promovem a divisão. Quando, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro fala em ruptura institucional, a que exatamente está se referindo? Os homens são falhos. As instituições precisam existir na premissa de garantir que todos possam ter os seus direitos respeitados, bem como cumprir com os deveres que lhes compete. Rupturas institucionais vão na contramão disso. Causam o enfeixamento do poder na mão de uma pessoa ou de um grupo político. Foi assim no fascismo, no nazismo, nas ditaduras mundo afora. Definitivamente não precisamos disso. Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho. Ouça o Espaço de Oportunidades. Todos os dias, às 7, às 9, às 15 e às 18 horas. Aqui na Integração FM 87.5. Espaço de Oportunidade. Criado para você anunciar. Compra, venda, troca, aluga, vaga de emprego e prestação de serviços. Entre em contato e informe-se pelo 3716-2188. Espaço de Oportunidades. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5.
meio-dia e 6 minutos, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, temperatura marcando 12 graus e meio aqui no Vale. Uma excelente tarde para você, um excelente começo aí do mês de junho. Seja muito bem-vindo a partir de agora na programação aqui da Rádio Integração FM, a voz que fala e ensina. Telefone de contato é o 3716-2188, nosso WhatsApp é o 997442711, para você mandar aí a sua pergunta e participar aqui dessa programação. Muito prazer, eu sou a Ana e vou com você até 1h da tarde. Aqui com a gente está representando a Secretaria da Educação, a Maíra Gabriela Oestrais. Então é o nosso suporte e vem fazer a abertura do programa do dia de hoje, o 19º programa. Boa tarde, Maíra, bem-vinda. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. O programa A Voz que Fala e Ensina é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da Administração Municipal Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. No dia de hoje, serão postadas no Google Sala de Aula ou Classroom atividades para alunos do nível A ao 5º ano e atividades específicas de língua portuguesa e educação física para alunos de 6º a 9º ano. Lembrando que as famílias que não tiverem acesso online às atividades podem retirar o material na escola do seu filho nas terças-feiras e quartas-feiras por meio de agendamento com a equipe diretiva. Hoje nós temos a presença do secretário municipal de Saúde e Assistência Social, Gustavo Zanotelli, e da assistente social do CRAS, Leopoldina Assunção de Oliveira. Muito obrigada, Maíra. No final você volta aqui para fazer o nosso fechamento. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Integração FM. Então, a partir de agora, Gustavo Zanotelli, secretário da Saúde e também da Assistência Social. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Maíra, Leopoldina aqui nos dando um suporte também. A gente quer saber um pouquinho quem é o Gustavo, de onde é que você vem, quanto tempo você está nessa função de secretário da Saúde aqui do município de Arroio do Meio. Bom, o Gustavo é um pai de família, tenho 2 filhos. Atualmente estou residindo em Rui Barbosa, tá? Eu nasci e me criei no município de Arroio do Meio, tá? Estou como secretário de saúde desde 2016 e estamos aí enfrentando uma situação nova que ninguém esperava, né? Então... Mudou muita coisa na área da saúde, Gustavo. O que foi que mudou? Como eu vinha dizendo, ninguém esperava atravessar esse momento que a gente vem passando. Em dezembro, janeiro, quando a gente começou a acompanhar as primeiras notícias que a imprensa vinha trazendo do que começou a acontecer, do vírus que começou a se disseminar na Ásia e na Europa, né? A gente já começou a observar e a conversar com a equipe técnica. Então, muitos perguntavam, será que vai chegar aqui ou não? A expectativa que a gente tinha era que chegasse, mas junto com uma vacina, tá? O que de fato até agora não aconteceu. E então, à medida que os casos foram surgindo no Brasil, nos estados, né, a gente já começou a fazer as primeiras reuniões, né, com a equipe técnica, com a administração, e já para engatilhar as primeiras tomadas de decisão, né, o que teria que se mudar, o que teria que se fazer para garantir um bom atendimento para essas pessoas. O que a gente vê hoje na imprensa, na televisão, são fatos que aconteceram e vêm acontecendo em outras regiões, em outros estados, em outros países, né? Então, sempre em cima disso, a gente procurou trabalhar dias à frente, né? Foi a sorte que a gente teve de poder observar o que vinha acontecendo lá fora, tá? Para tomar as decisões certas aqui. Então, num primeiro momento, a gente se reuniu com o prefeito Klaus, com a equipe técnica da vigilância epidemiológica do município, e a maior preocupação que nos trouxe, né, a primeira chave disso tudo, foi recursos humanos. Porque o que mais nos preocupou nas notícias eram os profissionais de saúde
relatando a falta de EPIs, a desestruturação das unidades de saúde, dos hospitais, tá? Levando ao quê? Ao alto grau de contaminação entre os profissionais. E sem profissionais da saúde, quem iria cuidar da comunidade? Então, a primeira tratativa que a gente teve, a primeira abordagem foi essa aí, de como garantir recursos humanos. E isso a gente fez uma reunião também com o Hospital São José, e a coordenação do hospital, a enfermeira-chefe, a Rosemary, nossa parceira nesse enfrentamento, ela também colocou vacinação de rotina para o SF do bairro Aimoré, porque a gente também não podia estar trazendo crianças para o posto do centro, onde teria possível circulação de pacientes com Covid, né? Porque tem as gestantes também. Isso. Então, essa reorganização, foi uma das primeiras tomadas de decisão que a gente teve, né? De reorganizar esse fluxo. Então, eu acho que foi muito válido, muito fundamental, porque a gente não teve casos positivos de crianças, nem de gestantes. A gente teve uma criança que saiu no nosso boletim, mas essa criança ela está em outro estado, são munícipes de Arroio do Meio, estão em viagem, e aí como positivou lá e o cadastro nacional do SUS dela está em Arroio do Meio, aparece no nosso boletim. Tá? Mas a gente com essa reorganização de direcionar as crianças, as gestantes, vacinação de rotina, foi a primeira atitude que a gente teve. E hoje, quais os postos que não têm atendimento? Hoje a gente vem atendendo assim, o SF Rui Barbosa, São Caetano e Navegantes estão com uma secretária, tá, que dá assistência na farmácia, dispensando a medicação básica. Tá? Ela também faz a questão das receitas, pacientes crônicos que têm renovação de receita, e um turno por semana a enfermeira vai até a sua unidade, tá, para fazer um agendamento de pacientes crônicos. E isso a gente veio retomando agora na última semana, porque agora a gente está conseguindo amenizar um pouco o trabalho da enfermagem e eu consegui direcionar, no caso, restabelecer uma enfermeira em cada unidade para voltar a ter esse olhar naquela comunidade. Mas o quadro médico, esses continuam centralizados ainda, porque a demanda maior ainda é no posto do centro. E por que no posto do centro? Porque a gente está a 2 quadras do hospital. Então a gente dá sim suporte para o hospital. Ainda na semana passada o hospital precisou de um médico, então às 11 horas da manhã eu consegui direcionar um médico para o hospital sem afetar os atendimentos dos pacientes que estavam aguardando. E se a gente estivesse com as unidades de saúde abertas, né, eu teria agendas de pacientes nessas unidades, ou como as agendas eletivas foram suspensas, contingenciadas, né, por recomendação da Coordenadoria Regional de Saúde, esses profissionais acabariam ficando ociosos nas suas unidades, sem ter atendimento eletivo. Então a gente trouxe eles para o centro justamente para montar uma escala de trabalho, para não esgotar esses profissionais de maneira física e mental, né, porque num primeiro momento todos estavam assustados, né, os próprios profissionais não sabiam muito, porque como esse vírus é novo e até então não se tinha muita informação, não se tinha muita descoberta de como ele poderia agir, né? Se falavam inúmeras hipóteses, né? Inclusive assim, que ele se disseminava pelo ar. Sim, ele se dissemina pelo ar, mas dentro de um espaço físico, né? 2 metros, 3 metros, não mais que isso, né? Então tinha muitas questões assim que a gente ainda não sabia, né? Tecnicamente como agir. E isso fazia com que os profissionais também ficassem com medo. E centralizando a equipe, os médicos passaram a conversar diariamente, a trocar informação, a trazerem pesquisas, e um médico, um profissional acaba passando confiança para o outro. Esse trabalho em equipe. A própria equipe da enfermagem começou a passar confiança um para o outro, porque se eu estou vindo, o meu colega vem também. Tá? A gente sabe de relatos de profissionais, a gente não tira o direito de ninguém, mas a gente sabe de relatos de profissionais que se demitiram, que entraram em férias, né, em virtude da pandemia.
Nós, em Arroio do Meio, estamos com o time completo, está todo o time pegando junto, trabalhando junto. Eu até aproveito o momento para agradecer a nossa equipe de saúde, aos apoiadores, o pessoal do Hospital São José também, está todo o time completo aí. Então, eu acho que isso são méritos e isso vem dessa confiança que um colega acaba passando para o outro, tá? E o que a comunidade mais busca hoje é uma confiança. Então, se eles se sentem seguros e confiantes na mão de um profissional que também está seguro e confiante, eu acho que isso traz um bom resultado para todos. Gustavo, e referente ao fluxo de atendimento, além do Covid, como é que está a procura, assim, no geral, esse fluxo de atendimento? Gente, que paciente que está com dor, ou que se machucou aí na agricultura, o pessoal, onde é que eles têm esse atendimento? Então, os serviços de urgência, esses nunca foram fechados nem suspensos. Tá? Os nossos atendimentos de urgência e emergência continuaram acontecendo, não tem como parar. Os demais atendimentos, que são os eletivos, eles foram contingenciados, tá? As únicas agendas que foram canceladas, suspensas, tá, são os procedimentos que vão via Coordenadoria Regional de Saúde, porque a Coordenadoria estabeleceu que esses atendimentos ficariam suspensos. O que são esses atendimentos? Aquela pessoa que está aguardando uma consulta de joelho para traumatologia, tá? Essa consulta está suspensa. Ok. A gente está buscando restabelecer o serviço junto à coordenadoria, mas é regional. Nenhum hospital está aberto ainda com esse tipo de agenda. Porém, Arroio do Meio, a gente sempre teve outros instrumentos, que são os convênios, né? Então, se vier um trabalhador que se fraturou, sofreu algum acidente, alguma coisa, ele tem esse atendimento garantido via convênio do município. A gente tem um fluxo de atendimento que é o nosso plantão do hospital, né? E a gente tem convênio também com o Hospital de Estrela, que hoje nos dá o suporte na traumato, na neuro e na cirurgia geral. E também na ala Covid, né? Que Arroio do Meio, junto com mais 5 municípios, criaram um consórcio para garantir a manutenção de 10 leitos de UTI no Hospital de Estrela. E a questão de partos está sendo feito normalmente? Parto segue. Todo parto é uma emergência. No Hospital São José. Isso não tem como mudar, né? O nosso teve hospital... muitos nascimentos, assim, agora tu tem essa informação? Não te trouxe esse número, Ana. Tá. Terias que buscar, mas a gente tem, assim, uma estimativa de quase 1 nascimento, 2 por dia. No Hospital São José. Porque até tem esse receio, né? Pode ter da família, né? Mas esse foi outro cuidado que a gente teve, que o Hospital São José também teve, que foi da reestruturação. Assim como a gente reorganizou, redirecionou o fluxo de atendimento da atenção básica entre Poço do Centro e Unidade do Aimoré, no Poço do Centro a gente ainda fez mais uma subdivisão, criando a ala Covid, uma ala separada, com profissionais só atendendo pacientes Covid. Então, os pacientes não se misturam. A gente tem uma técnica de enfermagem na recepção do posto, na porta do posto, aonde a pessoa chega, ela já é identificada se ela é sintomática ou se ela é outro caso. Então, já na entrada do posto, a pessoa já é direcionada para a ala correta. O Hospital São José agiu da mesma maneira. A gente estruturou uma ala Covid, tá, no primeiro andar do hospital, e se levou a maternidade para cima. A maternidade foi para o segundo andar do hospital, justamente para não ter esse cruzamento de recém-nascidos. Uma criança que não recebeu nenhuma vacina na vida dela estaria se cruzando com possíveis pacientes no corredor. Então isso não acontece, né? Essa ala foi para o segundo andar do hospital. Tá. E a ala Covid permanece no primeiro andar. Bem legal, então estamos aqui conversando com o secretário da Saúde, Gustavo. Daqui a pouquinho a gente já volta com ele, vamos para um intervalo e na sequência a gente volta novamente aqui com esse assunto aqui que o Gustavo está trazendo para a gente. A primeira do seu rádio. Integração FM. Com
Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar, o melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede. Internet 100 mega, mais TV por assinatura por 104 mensais. Brasrede 0800 644 3850. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Ouça o Espaço de Oportunidades. Todos os dias, às 7, às 9, às 15 e às 18 horas. Aqui na Integração FM 87.5. Espaço de Oportunidade. Criado para você anunciar. Compra, venda, troca, aluga, vaga de emprego e prestação de serviços. Entre em contato e informe-se pelo 3716-2188. Espaço de Oportunidades. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Torpedo e WhatsApp da Integração FM 9744-2711 9744-2711. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são meio-dia, 26 minutos, meio-dia e 26, temperatura aí marcando 13 graus aqui no alto da Bela Vista. Estamos no ar com o programa Voz que Fala e Ensina. Temos algumas participações também chegando aqui no programa, desejando aqui pra gente uma boa tarde. E um 1º de junho aí, excelente, uma boa semana, estou ligado. Valeu, viu? Rogério Fir tá participando e também a Wanda Morscheiser. Boa tarde, estou te assistindo de camarote. Valeu, Vandinha, um beijo aí pra você. Também temos aqui participações, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode mandar pelo WhatsApp aqui da Rádio Integração, 997-442711. Uma boa tarde para o Odair Gross, também a Marlise Fir. Boa tarde, estou na escuta do programa. Muito esclarecedora a sua fala. Parabéns pelo apoio e parceria com as demandas da Secretaria de Educação e Cultura. Então, obrigada aí também a Marlise, então, tá participando com a gente. A Lourdes Petri Schmitz também, olá, boa tarde. Mandando um abraço ainda para o Alain Fel. Comunicamos o falecimento da ex-diretora da escola, João B. da Kerbis, a Carla Padilha. Sentimentos aí à família, a gente também já estava por dentro aí, viu, Alain? Obrigada, valeu.
Sentimentos, então, a todos os familiares. A Lise Venta, também desejando uma boa tarde. O Adamir da Silva, também uma boa tarde. O Magnus Alencar Marcos, com a gente aqui participando ainda. Também a Maria Lanzen, a Isolda Maria Klein, a Tatiane Silva Lacerda, também com a gente. A Lourdes Schmidt, há 2 meses, estou esperando cirurgia de menisco. Aí só para saber se vai demorar ainda. Gustavo, já emendamos aqui e voltamos então com a fala do Gustavo para retornar então essa pergunta aqui da nossa ouvinte, a Lourdes Petri Schmitz, há 2 meses esperando uma cirurgia de menisco. Boa tarde, Lourdes. Então, aquilo que eu vinha falando antes das agendas, né? Essa cirurgia de traumato e ortopedia, no caso essa cirurgia de menisco, ela teve as agendas suspensas pela nossa coordenadoria regional, sendo que a gente já vem buscando a retomada desses serviços, pelo menos num número menor, né? O hospital poderia daqui a pouco estar operando 1 ou 2 pacientes por semana, para não parar completamente as filas. Mas hoje sim estão paradas, tá? O hospital quer retomar os serviços, a Secretaria Municipal quer retomar os agendamentos, os médicos, os profissionais estão aí querendo voltar ativa, todo mundo tá buscando isso. Mas a gente também fica submisso, a gente tem que trabalhar em consonância ao Estado. Então, por enquanto, segue suspensa essas agendas ainda de cirurgias eletivas. Mas a gente acredita aí que logo em breve aí a gente deva estar chamando você aí para resolver essa cirurgia do joelho. E até emendando a este assunto, né, que em breve a gente quer saber se o pico já foi, está no momento ou ainda virá. Qual, na sua opinião, assim, o que você tem para nos dizer quando será o pico do Covid, né? Em relação ao pico, não vamos profetizar aí grandes coisas que não tem como, né? Isso, a gente só pode dizer que a gente passou pelo pico no momento que a curvatura começar a descer. Hoje no município a nossa curvatura, os números de casos seguem subindo, né? Então não se chegou ainda num pico. A gente só vai dizer que o pico passou no momento que os números começarem a regredir, né? E em consideração à população e ao perfil do município de Arroio do Meio, a gente ainda está com 97 casos positivados. Isso num mundo de 20 mil habitantes é pouco, considerado a outros lugares, né? Gustavo, esses recuperados, desses 97, tantos são recuperados, esses não... 83 recuperados. Esses, não, no caso, o vírus não volta, ou pode acontecer de voltar? Isso, aí vem a questão, já tem pessoas falando locais, estados, cidades que tiveram já o pico, já vem falando do segundo pico, da segunda onda que pode dar, né? Então... não se tem assim, eu já peguei, eu vou pegar de novo. A gente acredita que pode reinfectar, mas porém com uma carga viral mais baixa, porque teu organismo já vai ter anticorpos, né? E assim, essa questão dos 83 recuperados, a grande maioria desses casos confirmados eram pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, que se recuperaram em casa. Muitas dessas passaram o período, fizeram o teste rápido 15 dias depois, né? E nem sabiam naquele momento que estavam com o Covid-19. Então, a gente sempre observa assim, o número de pessoas internadas e o número de pessoas positivadas. Né? Arroio do Meio hoje segue com uma paciente internada na UTI. Sexta-feira eram 2, né? Isso, uma teve alta, hoje é uma, então... E essas pessoas que acabaram sendo internadas, tanto no Hospital de Arroio do Meio, como no Hospital de Estrela, através do nosso convênio, são pessoas que tinham outros agravos. Né? Não foi só em função do Covid. O Covid desencadeou, né? Engatilhou ali uma crise de hipertensão, uma descompensação de diabetes. Então, isso que levou essas pessoas a essa internação. Esse seria o perfil dos pacientes? Isso. O perfil dos pacientes internados são pacientes crônicos que têm algum agravo diverso que, somado ao Covid, levaram à internação.
A maioria das pessoas são pessoas mais jovens, né? A gente apresentou na sexta-feira ainda. Nós temos a maior parte das pessoas que vêm se infectando agora são pessoas de 20 a 49 anos. Quem são essas pessoas? São as pessoas ativas, é a mão de obra circulante do nosso município. Nosso município tem diversas empresas que a gente também tem que agradecer pela parceria. Né? Eu ressalto assim que Arroio do Meio, esse trabalho que a equipe da Vigilância da Saúde tem feito desde um primeiro momento junto às empresas, né, é o resultado de hoje que a gente não tem nenhuma empresa fechada em Arroio do Meio. A gente não tem nenhuma empresa que foi fechada em virtude do coronavírus, que todas elas estão tomando todos os cuidados, aderiram aos protocolos desde o início, né? E a gente tem uma enfermeira que acompanha diariamente essas empresas, Gustavo, dando suporte. E a questão de recursos, então, são oriundos também dessas empresas? Como é que funciona a questão de recursos? Então, questão de recursos, a gente vem, como todas as secretarias, a Secretaria de Saúde não é diferente, a gente vem com uma programação no início do ano, né, para realizar os atendimentos, as atividades ao longo do ano, e não se esperava por essa pandemia. Diante disso, já num primeiro momento, quando veio a demanda do Hospital de Estrela, da estruturação da UTI, a gente sentou com o prefeito Klaus, com a vice Luíse, e eram valores consideráveis, né? Era um valor aí na ordem de R$77 mil por mês, né? Que a gente teria que buscar isso dentro da administração pública de Arroio do Meio, porque até então a gente não tinha recurso federal, a gente tinha os nossos recursos aqui. E já de antemão o prefeito sinalizou positivo, dizendo não, em primeiro lugar as nossas famílias, a nossa comunidade, a gente vai fazer o remanejo orçamentário e vai garantir o investimento para as UTIs. E daí na sequência então a gente teve sim um incremento por parte do Ministério da Saúde, né? No mês seguinte veio um recurso no valor de R$346 mil, que é um recurso federal para se fazer investimentos em hospitais. Então a gente destinou esse recurso para o Hospital São José. E também a gente recebeu 62 mil do Ministério da Saúde, que era para aplicação na atenção básica, para aquisição de EPIs e o custeio do dia a dia, né? De EPIs e insumos necessários para o enfrentamento do Covid. Então, pequenas alterações, por exemplo, para a gente criar uma área isolada, a gente teve que fazer uma divisória. Essa divisória foi custeada com esse recurso também, né? E tem recursos que vêm de municípios, eu também não sei se o hospital atende, né? Mas cidades vizinhas que não possuem hospitais, também existe o repasse desses municípios menores? Convênios com outros municípios, quem poderia responder seria o hospital. A gente tem convênios, a gente tem municípios vizinhos que ajudam a custear hoje outras ações aqui no Hospital São José. Em relação à ala Covid, que foi criada aqui no Hospital São José, se buscou junto a mais 2 municípios da região aqui, um suporte financeiro também. Tá? Não sei te dizer a ordem de valores agora, porque é uma questão entre hospital e entidade. Mas a gente teve municípios vizinhos que ajudaram também, ou se propuseram ajudar na criação dessa ala Covid, né? Até ontem foi feita uma live com o DJ Lima e o Samo, né, também aí para arrecadar recursos para a construção da UTI. Quanto mais ou menos assim você saberia dizer que já conseguiram juntar então com a live, também com a ajuda, né, do governo? A gente sempre diz assim, o UTI era uma questão que faltava no nosso SUS, né, no âmbito nacional, isso, não só aqui, mas em todo o Brasil sempre faltou leitos de UTI. Quem é secretário de saúde aí sabe das buscas por um leito quando necessário. E a questão dessa pandemia, agora mais do que nunca, os governos estão investindo em leitos de UTI. E isso é um legado que vai ficar para as gerações futuras, né? Então, Arroio do Meio, já num primeiro momento, a gente também tratou de fechar contrato com um médico intensivista para dar suporte aqui. A gente tem essas alas Covid criadas com respiradores, onde tem um médico intensivista que hoje atua também na UTI de Estrela, ele dá suporte aqui em Arroio do Meio.
E isso também engatilhou um movimento da nossa administração, né, junto à comunidade, aonde no dia 1º de maio, o prefeito Klaus, né, então organizou uma reunião com representantes da comunidade de Arroio do Meio, e nessa reunião a gente teve um engatilhamento que era a comissão para a UTI. Né? Então se criou essa comissão. Por quê? Porque todos esses leitos novos que estão se criando no estado, quando passar a pandemia, em algum lugar eles vão ficar. Tem hospitais que não ampliou o espaço físico, tem hospitais que dobrou a capacidade de leitos dentro do mesmo espaço físico. Onde você tinha 10 leitos, você botou 20. Passado o período de pandemia, esses leitos vão sair e vão para algum lugar. Então, se o Hospital São José tiver a estrutura física, a estrutura civil pronta, né, a gente consegue buscar junto ao Estado esses leitos para o município de Arroio do Meio. Então esse é o projeto que a gente vem buscando junto à comunidade. E essa iniciativa da live aí, tá todo mundo de parabéns, o Lima, o Samuel, a Carla, todo mundo que apoiou, né, toda a equipe que vem atuando por trás, não vou citar todos os nomes porque até não tem como agora, mas isso mostra que a comunidade de Arroio do Meio, como foi em 1948, né, que a comunidade se juntou para executar a primeira obra ali do Hospital São José. Então, acho que agora em 2020, mais uma vez, fica uma pedra fundamental aí para essa geração, que a comunidade mais uma vez está se juntando, tá, para a construção da UTI do Hospital São José, que é uma coisa que vai ficar para sempre. E a questão, até eu não sei se você sabe responder, mas a questão de validade do que é colocado dentro de uma UTI, isso tem uma manutenção muito grande em questão de custo também? Hoje a gente está buscando o custo para a criação, o custo da obra civil da UTI, que inclui elevador, ar-condicionado, canalização de oxigênio, toda essa estrutura, porque não são 4 paredes, são 4 paredes e toda uma estrutura interna, né, para dar um suporte técnico. Isso aí gira em torno de 1,5 milhão, tá? É isso que hoje a comunidade está construindo, tá? É a busca desse 1,5 milhão para entregar essa obra, para a gente buscar junto ao Estado, então, a questão dos 10 leitos. Depois, a manutenção, o custeio, como eu disse, isso é uma obra que vai ficar. O custeio de uma UTI gira em torno de 450 mil mês, para te manter uma UTI aberta. Mas como a gente busca esse custeio? Junto ao governo federal, no momento que a UTI é habilitada, ela recebe um custeio federal, um custeio estadual, tá? A gente também pode buscar isso, vai buscar junto a convênios, né, convênios particulares, que são os leitos privados, tá? E também consórcio com municípios. Como se criou o consórcio para garantir os 10 leitos de Estrela, a gente vai poder estar criando um consórcio aqui para o município de Arroio do Meio, pegar os municípios vizinhos para ajudar nesse custeio também, né? Certo. Nosso espaço aqui está ficando... Só para ressaltar, assim, ó, UTI sempre foi uma questão delicada de se conversar, né? Justamente pelo custeio, Ana. Que bom que tu fez essa pergunta. Né? Porque não o custeio de 450 mil reais é pela UTI, indiferente de quantos leitos tem, se é 5 do SUS, 5 particular, ou ele é num todo, assim? Esse é o custeio considerando os profissionais que, com ou sem pacientes, eles têm que estar à disposição. Então, esses profissionais, eles cobram por isso, né? Eles não ficam ali no sobreaviso sem receber. Então é o custeio de profissionais, é o custeio de toda a estrutura, porque tu tem que manter essa estrutura funcionando, né? Tu não pode ir lá e deixar a luz desligada e só ligar quando vem o paciente. Não pode fazer isso, tu tem que ter tudo sempre pronto para receber, né? É uma emergência. Então esse custeio ele é quase que permanente. Tem uma ressalva ali da questão de farmácia, né? Nesse valor está considerado um valor de insumos, de medicamentos. Isso é variável, né? Certo.
A gente gostaria também de saber um pouquinho quanto os EFs, quando é que eles vão voltar? Eu não sei, eu acho que com isso a gente encerra aqui a participação do Gustavo. Os ESFs. É. Isso. Então, assim, a comunidade já vinha perguntando também para as nossas agências de saúde. A gente faz uma reunião com a equipe toda segunda-feira para avaliar a semana que passou, avaliar o final de semana e avaliar as próximas ações. Nesse primeiro momento, a gente ainda não tem essa resposta de dizer assim, olha, agora na segunda quinzena vai voltar. Não dá para dizer isso, porque que nem eu disse, a gente não chegou no pico ainda. A gente pode ter o pico daqui 15 dias, daqui 30 dias, a gente pode não ter esse pico, a gente pode ir achatando o máximo, tá? Mas para isso a gente tem que estar 100% confiante ou em cima de uma vacina, de uma medicação eficaz, né? Ou de 100% do nosso grupo de risco isolado. Então, para nós retomarmos aquela vida normal, aquele atendimento normal dos SFs, primeiro a gente tem que superar essa fase. A gente não vai junto, isso não é uma decisão do secretário, tá? Isso é uma decisão da equipe, né? Então, hoje a gente ainda precisa dessa mão de obra atuando junto. Porque no momento que a gente abrir os atendimentos nos SFs, tá? Eu perco recursos humanos no posto do centro. O que é o posto do centro? O pessoal não está só trabalhando ali. Eu tenho enfermeiros que estão de domingo a domingo. Para mim montar uma escala de trabalho de domingo a domingo, eu preciso 3 enfermeiros. Tá? Então, no momento que eu botar de volta para os SFs, eu vou ter 1. Né? E tem municípios com dificuldade de contratação de profissionais, não muito longe daqui, tem municípios que estão sem enfermeiros. Então, por isso que eu disse, a nossa atitude de hoje trazer a mão de obra para garantir o atendimento integral desses pacientes, tá gerando um pouco de transtorno para a comunidade, tá? A gente pede a compreensão, mas a gente procura atender a todos da melhor maneira possível. O que não dá para agora é a gente relaxar esse modelo, né? Daqui a pouco de uma forma precoce, aí daqui 15 dias numa urgência eu tenho que parar tudo e convocar todo mundo de novo. Então a gente só vai retomar 100% os SFs quando a gente tiver uma garantia técnica de que a gente vai começar a voltar numa normalidade aí das nossas vidas, né? Tá certo, então. Tem alguma consideração final, algum assunto assim que você gostaria muito de tratar e que a gente não entrou? Olha, eu fiquei muito feliz ontem com essa live, com a participação da comunidade. Eu acho que todo mundo está de parabéns, uma bela iniciativa do nosso prefeito Klaus. Tem engatilhado isso no dia 1º de maio. Parabéns a todos os envolvidos que já começaram esse movimento, ao Joner, que vem puxando à frente como presidente da comissão, e pessoas que estão todos engajados e buscando o engajamento da comunidade. E isso tem acontecido, né? A gente já viu ontem as empresas participando, a gente vai ter parceria de várias empresas do município, assim como de várias entidades, né? De pessoas físicas também fazendo a sua contribuição, né? Então, fiquei muito feliz em... Eu até fiz essa postagem ontem, né? A gente se sente feliz em fazer parte de uma comunidade que constrói junto. E no final da nossa entrevista hoje, a gente vai encerrar também com uma salva de palmas. Quero que o ouvinte em casa também vai para a janela, vai para a rua e bata uma salva de palmas também para os profissionais da área da saúde. Pode ser? Pode. Gustavo, tá chegando aqui uns recados para você. A Jaqueline Andréia, parabéns a todos os profissionais da saúde aqui em nossa cidade. Estão fazendo um ótimo trabalho. Secretário da Saúde, super atencioso, grata. Obrigada pela participação e comentário, obrigado. Jaqueline. Também aqui ainda o André Hempel. Parabéns ao secretário da Saúde pelo ótimo trabalho e para a equipe da saúde do município que faz um ótimo serviço. Obrigada, André, pelo comentário. Então, são algumas participações. Eu acho que a gente pode agora passar já a nossa fala aqui com a nossa convidada também, né? A Leopoldina Assunção de Oliveira, ela que é da assistência social junto com o Gustavo. Gustavo, se você quiser complementar alguma coisa aqui na fala dela, também fique à vontade. A Secretaria da Saúde, ela atua junto com a assistência social, é uma secretaria só, né? Então a gente tem a equipe do
do CRAS, as nossas assistentes sociais aí que também estão fazendo um belo trabalho, um trabalho bem diferente, bem engajado, em cima dessas famílias que tiveram reflexos do Covid, né? Famílias que tiveram suas rendas subtraídas, alteradas, assim, de um dia para o outro. Quase dá para se dizer assim, né, Leopoldina? Que mudou o perfil. Boa tarde, bem-vinda aqui, Leopoldina. Então, eu sou Leopoldina, assistente social do Centro de Referência de Arroio do Meio, CRAS. E obrigado pelo convite, né? Ainda bem que nós estamos junto com o Gustavo, complementando. O que a gente tem a dizer é que nessa pandemia, eu sou formada há 6 anos, mas eu tenho colegas que já têm 30 anos de carreira, né? É a primeira vez que elas estão vivendo esse tipo de situação. E para nós aqui também não foi diferente, né? Que a gente também teve que se reinventar, pelo fato assim de nós também sermos trabalhadores de linha de frente, né? Porque como o Gustavo vem sempre assim, ele afirma assim a saúde e agora acabou de dizer também da assistência, né? A gente está ali para dar o suporte para essas famílias, né? Essas famílias que perderam o emprego, essas famílias que não estão conseguindo trabalhar porque os filhos estão em casa por causa da aula. Aí a gente tem também aquelas famílias assim que são os autônomos, os trabalhadores autônomos que também não estão conseguindo, né, trabalho. E aí a gente está dando suporte. Nossa demanda aumentou uns 50%. Antes da pandemia, nós trabalhávamos bastante com grupos de convivências de idosos, que a administração municipal até assim foi a primeira coisa que eles pensaram em suspender esses encontros. Era 280 entre idosos, PCDs, criança, né, adolescente. Foi a primeira coisa que eles pensaram em proteger esses idosos e esses grupos, então, que foram suspensos, que hoje então não acontece. Hoje o CRAS também atende assim 186 famílias do Bolsa Família, também que são atendidas lá. Além das demandas de violação de direito, né, também idosos e crianças, também que isso hoje continua. Então, além da demanda, assim, desses trabalhadores que ficaram sem o emprego, dessas mães de família que não estão conseguindo trabalhar porque as crianças estão em casa, que tem que dar esse suporte com a educação, né? Ainda a gente tem, assim, essa questão da violação de direitos, as denúncias de idosos, essas coisas que a gente também continua atendendo, né? E aí a gente até... Vou ajudar um pouco a Leopoldina também. Quando se iniciou isso aí, a gente pediu para eles fazerem uma análise assim também do perfil das pessoas, né? Não distinguindo ninguém, né? A gente trata todos iguais, mas a gente percebeu sim uma nova demanda no CRAS de trabalhadores, né? Que eu vou dar um exemplo bem simples. Aquela mãe de família que fazia faxina 5 dias por semana e que numa segunda-feira a patroa acabou dispensando ela 2 ou 3 dias, ou a semana inteira, tá? Então essa mãe de família gerou uma nova demanda para o CRAS, que aumentou em 50%. E em relação às cestas básicas, né, o CRAS, isso aumentou em 200%. Isso sim. A gente tinha uma dispensação de 20 cestas e foram para... Hoje nós temos 200 e poucas já. Cestas básicas foram para 80, né? 80 é para mais ainda, assim, né? Então... Muitas doações, né? Muitas empresas fazendo doações também, a gente tem que agradecer a essa parceria, né? Comunidade, as empresas fazendo doações de cestas. A gente entra, então, assim, tem o próprio município entra com recurso também para cestas básicas, mas também aproveitando para agradecer a comunidade, os grupos que estão se juntando e estão fazendo, então, até a live beneficente já foram feitas também, e aí também é ruim, mas assim, a gente tem bastante para Arroio do Meio morar em função já de ter, né, esse suporte tanto da saúde, né, das empresas, mas também a gente viu muitas empresas calçadistas agora suspendendo contratos, né, e isso assim acaba também essas pessoas nos procurando, até o próprio agricultor, né? Então, assim, também nos procura. Então, assim, a nossa demanda aumentou bastante, mas também a gente está continuando, né? Acho que com o apoio que a gente... O CRAS também, que foi aqui. Acho que também dá... O CRAS também auxiliou no cadastro na Caixa Federal, né? A gente colocou as assistentes, se organizou junto com a educação,
foi muito grande, né, de trabalhadores que tiveram a sua renda engajou a atender. É que quando se pensou no auxílio, não se pensou naquela pessoa que não teria acesso à internet, achava mais idosa que não consegue fazer, ao meio-dia até 4:45. E o recebimento de cestas, empresas que querem fazer essas doações, como é que eles fazem? A comunidade em geral, o que eles levam lá para vocês? Ah, tudo, né? A gente teve também, assim, também doação também da merenda escolar também, que também contribuiu bastante com essas famílias, né? Arroz, feijão, né? O básico, assim, né? Mas, assim, a gente não... O que vem lá, vem bem. Assim, é sempre... Então, a educação também repassou a merenda escolar e essas cestas, elas são diferentes. Aquela família que tem 2, 3 crianças básica para atender 2 ou 3 crianças. Aquela família que é um senhor e uma senhora, um jovem e a sua esposa, que não tem filhos, eles já recebem uma cesta básica para 2 adultos. Tá? Então, isso a gente também ressalta, que a gente fez um olhar diferente, porque assistência é isso aí, né? São olhares diferentes em cima dessas famílias, né? Se procurou olhar a real necessidade de cada família. Então, hoje tem 2 tipos de cestas básicas. Uma cesta maior para uma família maior, com filhos, e uma cesta menor, que é para um casal, que daqui a pouco o marido ficou desempregado, a esposa ficou desempregada, e estão lá com o seu aluguel, com a sua prestação para pagar, e acabou então refletindo ali na dispensa deles, né? Tá certo, então. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final. Estamos chegando aqui próximo a uma, né? Então, olha, a gente sempre diz assim, que as demandas têm que nos chegar. Então, a comunidade de Arroio do Meio sempre foi, sempre será muito participativa. Então, a gente está à disposição da comunidade. As demandas nos cheguem. Tem como sair olhando os 4, mas rádio, através de uma comunicação, acaba se mobilizando a secretaria para